do vergonhoso fracasso do movimento espírita. Vou direto ao assunto. Veremos a situação atual do movimento espírita, tendo como foco de interesse nosso vergonhoso fracasso. Este é o primeiro de uma série de vídeos com os quais, mais uma vez, pretendo estimular o discernimento em nosso movimento, pois estamos fracassando vergonhosamente em nossa missão. Usarei como base para nosso raciocínio uma mensagem de Viana de Carvalho. Ela já traz no título uma contundente crítica aos dirigentes espíritas. O título é Campeonato da Insensatez. Vou usá-la porque Viana de Carvalho identifica com clareza a causa geradora da desordem e do fracasso. Ele identifica o motivo que leva milhões de pessoas a cometerem os mesmos erros de interpretação de todo o assunto de ordem espiritual, inclusive de nossa doutrina. Este mesmo erro afeta, do mesmo modo, todo o mundo acadêmico, onde erros grosseiros sobre este assunto são alimentados. Eu mesmo já cometi estes erros, como todas as pessoas que conheço. Em outro vídeo, analisaremos esse motivo detalhadamente. Infelizmente, os dirigentes do movimento espírita não possuem as condições intelectuais necessárias para interpretarem corretamente esta mensagem. Eles leem, mas não compreendem. São, nesse caso, analfabetos funcionais. E por isso deturparam a doutrina e desenvolveram um espiritismo mitológico. É isso que temos. Quando você compreender o conceito de diretriz espiritual, compreenderá que nossa missão final, como espíritas, em relação à nossa sociedade, é construir aqui a pátria do Evangelho. E como fracassamos nesta tentativa, todos os valores éticos de nossa sociedade estão sendo destruídos com rapidez crescente. Quando você realmente compreender o contexto em que se insere nossa doutrina, verá que a responsabilidade de fornecer uma nova diretriz espiritual recai sobre todos os espíritas em geral. Até mesmo você, que não é dirigente, assumiu responsabilidades nesse sentido. Quando você começar realmente a estudar a doutrina espírita, aí sim compreenderá esta afirmação e muitas outras. Hoje, as instituições mais eficientes de nossa sociedade são as que pertencem ao crime organizado. Preste atenção, já neste livro de 1944, André Luiz alertava, com exemplos, sobre o fracasso de muitos companheiros diante dessa mesma responsabilidade. E já se foram 73 anos desde esta publicação, e o mesmo fracasso continua e se tornou generalizado. Na edição de outubro de 2006, a revista Reformador, esta aqui, nos traz uma severa e direta crítica aos dirigentes espíritas. Esta crítica foi assinada pelo espírito Viana de Carvalho, relatando que partilhavam desta severa crítica outros espíritos espíritas, ou seja, outros espíritos envolvidos no apoio ao movimento espírita e que, portanto, estavam tão indignados como ele mesmo demonstra com suas palavras em relação à conduta existente em nosso movimento. Você pode baixar esta revista diretamente no site da FEB. Ela está disponível e seria conveniente
para exercitar o seu discernimento, proceder a uma análise de todas as palavras de Viana de Carvalho. A FEB publicou a crítica, porém, com toda a hipocrisia, procurou neutralizar o discernimento dos leitores, como veremos em outro vídeo. E já se passou mais de 11 anos desta publicação. E nossos dirigentes continuam a hibernar. Desprovidos da razão, fazem crer, como fez a própria FEB, que o assunto não lhes diz respeito. A crítica é para os outros. Observando essas condutas, podemos dizer, sem medo de errar, que o movimento espírita está abarrotado de dirigentes e oradores hipócritas. Atenção! Quando digo que os dirigentes e oradores são hipócritas, estou apenas citando o Mestre Jesus. Foi ele que os classificou como hipócritas. Veremos isso em outro vídeo. Nesta crítica aos dirigentes, Viana de Carvalho encerra alertando: não vos esqueçais, estáis comprometidos desde antes da reencarnação com o espiritismo que agora conheceis e vos fascina a mente e o coração. Tende cuidado, evitai compuscá-lo com atitudes antagônicas aos seus ensinamentos e imposições não compatíveis com seu corpo doutrinário. Retornar às bases, qual fizeram Allan Kardec e todos aqueles que o seguiram desde o primeiro momento, é dever de todo espírita que travou contato com a terceira revelação judaico-cristã. Porque o tempo urge e a hora é esta. E ele encerra afirmando: sem lugar para o campeonato da insensatez. Pois bem, chegou o momento de darmos um basta neste campeonato da insensatez que existe em nosso movimento. Não porque eu desejo, mas porque o tempo urge e a hora é esta. E só há um caminho a ser seguido por todos: o estudo. Pois a busca da verdade nos liberta das influências nocivas de todos os insensatos, sejam encarnados ou desencarnados. Deixem de preguiça e assumam as responsabilidades que cabem a todos e a responsabilidade pessoal que você assumiu voluntariamente. Para possibilitar este estudo, principalmente aqueles aconselhados pelos Espíritos, na questão 628 de O Livro dos Espíritos, criei um site, cienciaespírita.com.br. Nele você encontrará os estudos que a Casa Espírita devia estar fornecendo, porém o campeonato da insensatez impede a obediência ao conselho já citado. Conheça esse site, estude e se liberte dos insensatos que com toda leviandade participam deste campeonato. Não nos importa saber se os mais insensatos, se os campeões da insensatez estão na FEB, nas federações, nas USES ou simplesmente nas casas espíritas. Aproveito para declarar que não sou inimigo dos dirigentes de nossas organizações. Pelo contrário, já dediquei muito do meu tempo na tentativa de despertá-los. Meu desejo é que eles estudem e que compreendam a gravidade de suas condutas doentias e irresponsáveis, das quais são vítimas todos aqueles que seguem a orientação insensata que fornecem e que acabam afetando a sociedade como um todo. Eles próprios são os mais prejudicados, pois a justiça divina é implacável com todos aqueles
que deturpam as ideias libertadoras e que influenciam de modo pernicioso o destino das pessoas que confiam em suas orientações. Pois os dirigentes, por se imporem aos espíritas, estão roubando as possibilidades de desenvolvimento espiritual de todas as pessoas que confiam em suas orientações equivocadas. Cabe aqui as mesmas observações que o mestre fez em relação aos escribas e fariseus. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que bloqueais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem fazê-los. Estas palavras do mestre estão em Mateus, capítulo 23, versículo 13. Este é um dos mais graves obstáculos ao desenvolvimento espiritual das pessoas em geral. Pois aqueles que se propõem a ajudar estão atrapalhando, e muito, esquecidos que a justiça divina é implacável, mesmo que se desculpem dizendo que tinham boas intenções. Não se esqueçam nunca que de boas intenções o inferno está repleto. Este é o início de uma caridade que estendo a estes insensatos, com o objetivo de estimulá-los ao retorno da razão. Participe você também desta caridade, encaminhando este vídeo e os próximos aos dirigentes e oradores que você conhece. Se despertarmos o discernimento destas pessoas e os orientarmos para que sigam o caminho correto, será muito bom para todos, pois estas pessoas não são más, elas apenas estão desorientadas, e aí surge o mal que fazem, sem consciência de que o fazem. Por enquanto, todos nós somos carentes de orientações, somos muito ignorantes para podermos escolher nosso caminho sem uma orientação superior. Caso esta tentativa de despertá-los fracasse e continue a rebeldia e a insensatez, o objetivo passa a ser a remoção do dirigente rebelde da direção da casa espírita, desde as mais simples até as federações e a própria FEB, essa desconhecida organização que se arvora em dirigente controladora de nosso movimento. Chegou o momento de conhecê-la. Iremos penetrar em seus subterrâneos. Não tenham dúvidas sobre esta afirmação. Nenhum dirigente é proprietário da casa espírita, nem da federação, nem da FEB, apesar de agirem como tal. No próximo vídeo, vamos analisar o fracasso de nosso movimento e dimensioná-lo. Veremos os números que provam o nosso fracasso e o desprezo dos dirigentes de todas as nossas organizações pelo resultado de suas próprias ações. Eles mantêm os olhos fixos em seus próprios umbigos e ficam alienados ao que acontece e que esteja fora de seus interesses. Encerro por aqui, desejando que você conquiste muita paz.